Um adolescente que rouba passageiros de um ônibus e estupra uma mulher na frente das outras vítimas. Outro garoto atira em um jovem estudante chegando em casa do trabalho, sem que ele reagisse ao assalto. E mais um adolescente põe fogo em uma dentista depois de um assalto ao consultório dela. Casos fortes, amplamente divulgados na imprensa nas últimas semanas e que têm causado certa comoção nacional. Será que a redução da maioridade penal funcionaria como uma intimidação a infratores que parecem tão cruéis? Parte da sociedade pede calma nessa discussão, alegando que os adolescentes envolvidos em casos de violência são minoria e que é preciso, antes de concluir que as regras não funcionam, tirar do papel medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que pensam os nossos convidados? O Brasil deve baixar a idade para punir com mais rigor essa garotada que está no mundo do crime? Vamos conhecer os nossos debatedores de hoje. Temos conosco o deputado Duarte Bechir, do PSD, vice-líder do governo, preside a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele está no segundo mandato na Assembleia. Técnico em pesquisas do IBGE, é bacharel em Direito. Foi prefeito e presidente da Câmara em Campo Belo. O deputado é autor do requerimento para a realização de um debate público sobre a redução da maioridade penal na Assembleia de Minas. Um debate que vem vindo à tona com frequência no Brasil. No Senado, há 3 propostas de emenda constitucional sobre a redução da idade penal. Pela última delas, a PEC 33 de 2012, do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, a maioridade cai a 16 anos em caso de crimes inafiançáveis, como tráfico de drogas e homicídio. Bom, vamos começar o programa mostrando o entendimento atual sobre atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Quando uma criança ou um adolescente tem uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, isso é considerado pelo Estatuto um ato infracional. Se cometido por uma criança, são aplicadas medidas de proteção, encaminhamento aos pais, orientação e acompanhamento, matrícula e frequência na escola, tratamento médico, abrigo em entidades e, em casos extremos, a transferência para outra família. Já quando o ato infracional é cometido por um adolescente, o Estatuto define a aplicação de medidas socioeducativas, como advertências, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimentos educacionais. Agradeço muito a presença dos nossos debatedores de hoje e a primeira pergunta é: quem é contra a diminuição da idade penal e quem é a favor dessa alteração? Fiquem à vontade, senhores deputados. Eu peço a compreensão dos colegas para dar a primeira palavra, de início cumprimentando os nobres pares e a apresentadora e, claro, você, telespectador. Primeiramente, cabe aqui ressaltar que a Assembleia Legislativa, nós, deputados estaduais, não temos capacidade de modificar a maioridade penal, trazê-la para 16. O que ocorre aqui, nesse debate, e que vai ocorrer na Assembleia, é a posição dos deputados de Minas, ouvir Minas Gerais na sua representação e encaminhar ao Congresso Nacional através de opinião de Minas Gerais, porque a capacidade do deputado não dá a ele condições de modificar a situação que, na minha opinião, é lícita, é necessária e precisa urgentemente ser modificada. Então, eu manifesto, primeiramente, que sou a favor da diminuição para 16 anos, que possa o menor ser responsável. Porque o menor pode escolher o deputado estadual, escolher o seu prefeito, o vereador, escolher o seu senador, o seu presidente, e não pode ser responsabilizado por suas ações. Ponto número 1. Ponto número 2. O maior, sabendo que o menor, a ele não pode ser imputado o crime, utiliza dos menores para cometer os crimes no seu lugar. E ao maior não é imputado nenhuma responsabilidade. Para iniciar o debate, essa contribuição que eu trago é que sou favorável e, nesse sentido, apresentei e a Assembleia vai fazer de uma forma organizada um amplo debate sobre a redução da maioridade penal para que Minas Gerais possa mostrar a sua cara, a sua posição num assunto tão relevante.
De volta com o nosso programa sobre a redução da maioridade penal. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2012 mostrou o perfil do adolescente infrator cumprindo medida de internação. Então vamos abrir este bloco com dados desse estudo. Cerca de 17.500 adolescentes infratores são mantidos em 320 unidades de internação do país. Para traçar o perfil dos internos, o Conselho Nacional de Justiça entrevistou quase 2.000 adolescentes, além de analisar cerca de 15.000 processos. Segundo o estudo, cerca de 60% dos entrevistados têm entre 15 e 17 anos. Mais da metade não frequentava a escola antes de ser levado à unidade de internação. A maioria dos infratores parou de estudar no fim do ensino fundamental e 8% deles nunca foram alfabetizados. Em relação à estrutura familiar, 14% dos infratores já tinham pelo menos um filho. 38% deles foram criados pela mãe e o pai. 7 em cada 10 adolescentes ouvidos pela Justiça se disseram usuários de drogas, especialmente maconha, seguida da cocaína e do crack. Ainda segundo o Conselho Nacional de Justiça, faltam vagas para o cumprimento de medidas socioeducativas de internação. 90% das unidades têm atendimento de psicólogos e assistentes sociais, mas médicos e advogados estão presentes em apenas 30%. O roubo e o tráfico de drogas são as principais infrações que resultam em internação. Mas entre os reincidentes, a prática de homicídio foi 3 vezes maior, a verificada entre aqueles que cumpriam a primeira internação. Há 31 unidades socioeducativas em Minas Gerais. Nelas estão internados quase 1.300 adolescentes. Vamos, na sequência, ouvir o pesquisador Robson Sávio, da PUC Minas, sobre a redução da maioridade penal. Os crimes praticados por adolescentes, principalmente os homicídios, eles correspondem a menos de 1% do total dos homicídios no Brasil. E por incrível que pareça, 92% dos homicidas adultos não estão presos. Ou seja, quem mata no Brasil hoje, que são em sua grande maioria adultos, eles continuam soltos por causa de uma série de problemas no processo de justiça criminal. Existem soluções mais viáveis e mais efetivas do que essa redução da idade penal, que inclusive também, ao contrário do senso comum, é uma situação que não acontece na maioria dos países ditos civilizados. Colocar um adolescente hoje no sistema prisional é simplesmente ajudá-lo a progredir no crime. Nós sabemos hoje que o sistema prisional brasileiro, superlotado, permeado pela violência, ele produz novos criminosos. Os índices de reincidência superam os 80%. E além de tudo isso, nós temos um problema sério, né? Que significa criar condições para esse adolescente voltar para a sociedade, mesmo se ele fosse preso. E hoje os programas que tentam trabalhar com questões de restabelecimento de vínculos familiares, inserção no mercado de trabalho, eles são praticamente inexistentes. Antes de repassar a palavra aos deputados, queria só citar uma nota que foi divulgada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, diante desses casos recentes que nós citamos de adolescentes envolvidos em violência. Bom, para essa associação, a solução para a impunidade dos adolescentes está no Supremo Tribunal Federal. É uma referência a uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita desde 2007. A entidade propõe a suspensão dos artigos do Estatuto que limitam a 3 anos a internação. Como sugere, inclusive, o governo de São Paulo, citado aqui pelo Cabo Júlio, né, deputado? Fala do Robson. Robson, Sim, Robson. Eu queria até discutir a fala do Robson, porque o Robson fala em diversos momentos sobre o adolescente. Ele cita a palavra adolescente. E o adolescente que o Robson cita, talvez o adolescente que eu fui, o adolescente que o sargento foi, eu tenho 55 anos. Foi. Ele deve ter sido, não sei a idade dele, mas que eu fui, o adolescente que eu fui, a exatos, se diminuir 30 anos eu teria 25, 35 anos eu teria 20, então vamos colocar que eu tivesse 18 há 37 anos atrás. Ontem mesmo, né, deputado? 37. O adolescente que eu fui há 37 anos atrás, senhor Robson, é diferente do adolescente de hoje. Há 37 anos atrás, eu tinha um comportamento e era criado de uma forma, então nós temos que modificar com toda certeza, reanalisar o que os adolescentes de hoje são capazes, o mundo que eles vivem, o que eles fazem, do que nós fomos. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o sargento fala ECA, muitas vezes as pessoas podem encarar, mas o sargento falou ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando ele foi implantado, era outro mundo. O comportamento era diferente.
A lei tem que mudar, porque as pessoas estão mudando. O deputado Romulo Viegas enfatizou, as famílias são diferentes, os costumes são diferentes. A lei tem que acompanhar, ela tem que estar sendo praticada no momento em que as coisas estão. Ou seja, mudar somente a idade não vai resolver, claro que não vai. Aí ele fala que tem 92% estão soltos. Nós temos que modificar, claro, o Código Penal, tem que modificar Eu falo que a legislação é frouxa. Então são ações, eu falo que é frouxa. São ações que devam ser tomadas num conjunto, não somente reduzir a maioridade penal. Não vai resolver.